Jesus Cristo é o abrigo, Ele é fiel amigo. Jesus Cristo é a força que você precisa. Jesus Cristo é a paz que você procura. Jesus Cristo é o amor que te falta ao coração. Jesus Cristo é o abrigo, Ele é teu fiel amigo. Irmãos, fazia, né? Glória a Deus, que bênção. Glória a Jesus. Ele é o que nós precisamos. O apóstolo Pedro disse a Jesus assim: para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias nesse momento e ouvirmos o que Deus tem para falar conosco. Quem esteve aqui hoje pela manhã, nós tivemos uma palavra muito abençoadora da parte de Deus. Na verdade, irmãos, todos os nossos cultos, nós estamos tendo palavras muito abençoadoras, palavras bíblicas que nos conduzem, nos alimentam, nos fortalecem, renovam. Hoje pela manhã ouvimos uma palavra no livro de Juízes, capítulo 5, convocação de Débora para que o povo se engajasse na batalha e fosse vitorioso diante dos exércitos do inimigo do povo de Deus. O Senhor nos encorajou hoje aqui a prosseguirmos, a continuarmos firmes, a irmos à frente, a não ficarmos parados, a não nos escondermos, não levantarmos às vezes culpas, subterfúgios para não prosseguirmos na nossa caminhada. O Senhor Ele está conosco, Ele nos chama, nos convoca, e quando nós obedecemos, meus amados irmãos, a responsabilidade de nos conduzir, a maior responsabilidade é de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer aos Efésios para nós tomarmos toda a armadura de Deus, né? Tomarmos toda a armadura de Deus. Pegue a armadura de Deus e se revista com ela. Significa que ela está disponível, mas o crente precisa tomar a armadura, se apropriar da armadura, vestir a armadura e caminhar. E o Senhor será com ele e dando a vitória. Glória a Jesus. É a Evinha. Não posso nem reclamar, irmão. Como é que fala agora? Minha irmã sai com essa. Eita, não é fácil não, né? Mas é assim. Está aprendendo, né, irmãos? Está aprendendo o funcionamento da voz. É glória a Deus por isso. Queridos, Filipenses capítulo 3, o texto que nós lemos, quero trazer uma palavra baseada nesse texto do apóstolo Paulo. Uma das principais epístolas de Paulo no Novo Testamento, porque fala de assuntos maravilhosos, também porque foi escrita sob circunstâncias difíceis. Essa é uma das cartas que nós conhecemos como cartas da prisão, porque Paulo escreveu enquanto estava preso em Roma, aguardando seu julgamento, a sua sentença do imperador romano. Essa carta é também conhecida como a epístola da alegria, porque Paulo fala muito sobre esse sentimento, mas não apenas como um sentimento que nós conhecemos, aquela alegria que vem simplesmente nós estarmos numa situação confortável, estarmos vivendo uma vida favorável para nós.
em todos os níveis, mas sim de uma alegria que vem, uma alegria que vem do Espírito Santo de Deus. É uma alegria que Paulo vai dizer para a igreja de Filipos: alegrai-vos no Senhor, ou seja, que o Senhor seja a fonte da vossa alegria, que o Senhor seja o motivo da vossa alegria, como nós cantamos agora há pouco, né? A Michele cantou: Jesus, Ele é a paz, é o amigo, é a alegria, Ele é tudo que nós precisamos, Ele é a fonte de todas as coisas. Então, meus amados irmãos, essa epístola ela é muito especial, porque Paulo trata de assuntos importantes. No capítulo 2, ele fala sobre a humilhação de Cristo. Ele toma esse exemplo de Cristo de humilhação, de humildade, para também admoestar a igreja e exortar a igreja a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E no capítulo 3, Paulo, ele vai contar um pouco da sua história ligada ao judaísmo. Nós sabemos que Paulo ele era judeu e um judeu muito piedoso. Além de judeu piedoso, Paulo ele era fariseu. Ele pertencia à principal elite religiosa de Israel do seu tempo. Os fariseus eram aqueles considerados como os homens que mais se aproximavam da guarda da lei, ou seja, os homens mais piedosos, mais eram zelosos com a lei de Moisés, mais procuravam obedecer, defender, ensinar. Esse zelo era tão extremo a ponto de, se preciso for, eles poderiam até matar para defender o zelo que eles tinham para com a lei do Senhor. E Paulo foi um homem extremamente zeloso. Perseguiu a igreja logo no início, recebia cartas das autoridades para perseguir os judeus que se convertiam a Cristo, prendiam essas pessoas. Paulo prendia essas pessoas, e alguns até ele testemunhou e aprovou a sentença de morte, como foi o caso de Estevão. Quando Estevão morre apedrejado, Paulo está ali acompanhando tudo aquilo, e as roupas, as vestes de Estevão são lançadas ali próximas ao apóstolo Paulo. Então nós percebemos que nesse capítulo 3, Paulo ele vai falar do seu zelo religioso, quando estava ligado ao judaísmo, enquanto fariseu. Ele vai também pedir para que a igreja tenha cuidado com os falsos mestres que se levantavam. Quando ele diz no capítulo 3, versículo 2, olha que palavra pesada Paulo diz. Filipenses capítulo 3, versículo 2, veja que exortação dura. Cuidado com os cães. Cuidado com os maus obreiros. Cuidado com a falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Paulo, ele começa o capítulo 3 exortando a igreja, admoestando a igreja, alertando a igreja dos falsos obreiros. Ele chama de cães, uma palavra muito forte, muito pesada, quando o judeu queria usar essa palavra para trazer a uma pessoa um sentimento de repulsa muito forte, para colocar sobre aquela pessoa um sentimento de vergonha e de reprovação. Então Paulo diz: esses homens são cães, são maus obreiros, e chama o ensino deles de falsa circuncisão. Por que falsa circuncisão? Porque eles continuavam ensinando que a igreja, mesmo depois de Cristo, mesmo as pessoas se convertendo a Cristo, elas deveriam se submeter à lei de Moisés, de tal forma que os homens
deveriam ter em si a marca da circuncisão. E Paulo vai dizer, não, a verdadeira circuncisão somos nós, que adoramos a Deus no Espírito, por meio do Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, não em nenhum tipo de sinal externo, porque para o varão judeu, ele ostentava, ele se gloriava em fazer parte de Israel e usava a circuncisão para dizer, eu sou filho de Abraão, eu estou debaixo da aliança, eu sirvo a Deus, eu sou povo de Deus. Paulo vai dizer, e agora, a verdadeira circuncisão são aqueles que servem, adoram, se gloriam e confiam inteiramente em Jesus, em Cristo Jesus. E ele vai contar um pouco da sua trajetória espiritual no judaísmo. Quem era Paulo, irmãos, antes de se converter? Paulo não era um qualquer. Paulo não era simplesmente alguém que perseguia a igreja. Ele era um homem conhecedor, era um homem influente, era um homem piedoso. Paulo, dentre aqueles que perseguiam a igreja, talvez fosse o homem que mais tivesse credencial para fazer isso. Fosse o homem que mais tivesse não apenas conhecimento, mas também prática da lei. E ele diz sobre ele assim, olha. Ele diz assim, é verdade que eu também poderia confiar na carne, versículo 4. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Como eu já falei, a elite do judaísmo. Aqueles que guardavam a lei, ensinavam a lei, zelavam pela lei, perseguiam e até matavam em nome da lei. Ele diz, eu era fariseu. Quanto ao zelo, eu era perseguidor da igreja. Ou seja, eu era tão zeloso com a minha tradição que eu não só criticava os cristãos. Eu não só dizia que eles estavam errados, mas eu perseguia. Extremamente zeloso. Quanto à justiça que há na lei, ele diz, eu era irrepreensível. Ou seja, se alguém pudesse ser salvo pela lei, pelos seus próprios méritos, por sua obra, eu com certeza seria uma dessas pessoas. Ou seja, ele não era uma pessoa que escolhe ser cristão porque tem uma vida sem princípios, sem moralidade, sem ética. Ele não escolheu servir a Cristo porque ele era um qualquer da sociedade, não. Paulo, ele pertencia à elite, mas a graça de Deus, quando alcançou, revelou a Paulo de que tudo aquilo que ele era, de nada adiantava se ele não se entregasse ao Senhor Jesus. E para nós ganharmos tempo, ele diz assim no versículo 7, mas o que era para mim lucro, eu considerei como perda por causa de Cristo. O que é que eu quero falar nessa noite? É de que Jesus, ele é maior, mais precioso, mais valoroso do que tudo que nós possamos ter nessa vida. Paulo está dizendo que ele trocou coisas boas, maravilhosas. Ele trocou coisas que o homem lutavam para ter, que os homens desejavam ter, queriam ter, mas ele diz, eu deixei tudo isso. Então entenda que ser um discípulo de Cristo, servir a Cristo, não é simplesmente deixar aquilo que a sociedade considera bom, ou melhor, deixar aquilo que a sociedade considera ruim, mas até aquilo que é bom, não pode ser maior do que a nossa fidelidade, o nosso desejo de servir a Jesus. Não existe coisa, profissão, carreira, apego às tradições familiares, apego a outras religiões. Quando Cristo faz o convite da salvação, ele chama a pessoa do jeito que ela está, tendo tudo ou não tendo nada, sendo pobre ou sendo rico, sendo influente ou sendo desconhecido, sendo inteligente ou não tendo nenhum conhecimento, do jeito que a pessoa está, amada
ou sem nenhum amigo. E ele diz: venha a mim. E quando a pessoa vai, tudo deve ficar em segundo plano. Tudo. Algumas coisas são abandonadas. E outras coisas, elas são colocadas numa ordem decrescente de prioridade. Porque Jesus, ele assume o primeiro lugar na nossa vida. E eu quero falar sobre essa caminhada com Cristo. Dizendo que muitas pessoas ainda não compreenderam o que é o chamado para servir a Cristo. E continuam presas a muitas situações da vida, a planos, a projetos, a pessoas, a tradições, a religiões. E Paulo vai dizer: olha, seguir a Cristo, eu considerei tudo como perda, tudo que eu tinha. E isso não foi conquistado de maneira fácil, irmão. Anos e anos de estudo, de disciplina, estudando com os melhores professores, procurando crescer e conhecer toda a lei, toda a cultura, toda a tradição e chegar no nível que ele chegou. E aí eu percebo que tem pessoas que, quando são convidadas por Cristo para seguirem a Ele, querem continuar, às vezes, ainda em sociedades secretas. Não, porque se eu sair de lá, eu vou perder. Se eu sair de lá, eu vou perder amigos, eu vou perder influência, eu vou perder coisas que eu tenho. Tem pessoas que se apegam a tradições, tem pessoas que querem continuar ainda com certos misticismos, porque consideram aquelas coisas importantes. É por isso que você vai ver que tem crente que continua jogando na Mega Sena, tem crente que continua frequentando lugares que ele tem amizade, que ele tem contatos, porque ele não quer perder. Tem crente que continua ainda com vida dupla, tem crente que continua ainda com outra família além da dele. Tem crente que continua fazendo coisas erradas na vida financeira, com corrupção, com engano, com mentira. Tem crente que continua vivendo uma vida à parte, porque ele diz: não, eu não posso abandonar isso aqui. Tem gente que continua olhando horóscopo, tem crente que continua pendurando no seu chaveiro pé de coelho, trevo de 4 folhas, pimenta. Ele continua ainda botando uma vasilha com alho no sal grosso dentro de casa. Ele continua fazendo essas coisas porque ele não quer abandonar. Ele fica pegado a tudo isso. Mas Paulo diz: olha, eu tinha coisas excelentes, eu tinha coisas que o homem pode se gloriar, eu tinha coisa que quando eu tinha e onde eu chegava, eu era respeitado, eu era honrado, eu era chamado para sentar nas principais cadeiras, mas eu considerei tudo como perda por causa de Jesus. Tudo como perda por causa de Jesus. Então, quando você ganha Cristo, você não tem nada a perder. Amém? Quando você ganha Jesus, você não tem nada a perder. É isso que Paulo está querendo nos ensinar aqui. Quando eu ganho Cristo, isso serve para o ancião da igreja e para o jovem hoje, que pensa que servir a Cristo é perder coisas, é deixar de viver coisas, é deixar de usufruir situações da juventude. Olha, a igreja errou em alguns momentos quando quis proibir o jovem de ser jovem, quando quis proibir o adolescente de ser adolescente, colocando tudo no mesmo recipiente, chamando tudo de pecado. Mas hoje, graças a Deus, Deus tem nos dado discernimento. Nós estamos aprendendo a separar o que é bom do que é ruim, aprendendo a ter o equilíbrio, o discernimento. Nós precisamos ensinar a igreja a ter discernimento, não simplesmente colocar uma placa dizendo o que é proibido e o que é permitido. Nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra, nós temos a graça de Deus na vida. O Espírito Santo ainda fala conosco e diz: não vá por aí, não pegue isso aí, se afaste disso. Precisamos ensinar a igreja a amadurecer, a crescer, a caminhar e a marchar com os próprios pés como um exército.
Paulo diz, eu tinha do que me gloriar, eu tinha. Esses cães aí estão querendo muita coisa, mas eles não têm, nem se comparam ao que eu era. É isso que Paulo está querendo dizer. Perto de mim, são ninguém. Então, se eu estou dizendo que isso aí não é nada, se eu abrir mão disso, olhem para mim, e Paulo está preso por causa disso. Antes ele prendia a igreja, agora ele está preso por causa da igreja. A situação dele mudou. De perseguidor ele se tornou perseguido. Mas ele diz assim, eu fiz a melhor escolha. Eu estou no caminho certo, eu estou na rota certa, eu estou na trajetória certa. Quantos estão nessa trajetória, nessa carreira? Aleluia! Então não desista, continue, levante a cabeça, vá firme, porque Deus está contigo. Nós estamos falando sobre essa carreira gloriosa, esse chamado maravilhoso de Cristo, que Paulo vai chamar de soberana vocação. E ele vai dizer que há um prêmio maravilhoso. Versículo 12 que nós lemos, Paulo diz assim, não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição. Ele se entende o que? Olha, eu já alcancei muita coisa, mas eu ainda não cheguei onde Cristo quer que eu chegue. E ele diz assim, eu não recebi, eu não alcancei, mas eu prossigo. Amém? Eu prossigo. Palavra de Paulo, prisioneiro do Senhor. Ele diz assim para mim e para você nessa noite, eu prossigo. E nós estamos prosseguindo? Se pudéssemos dar um tema hoje para essa mensagem, significa prosseguindo para o alvo. Você está prosseguindo? Você parou? Ou você está voltando? O Senhor te chama para o progresso. Progredir fala de crescer. Progredir fala de avançar. Progredir fala de alcançar coisas que nós ainda não alcançamos. Progredir fala de experimentar coisas que nós ainda não experimentamos, de viver aquilo que não vivemos. Eu não sei quantos anos você tem de fé. Quantos anos você está na casa de Deus, mas eu quero lhe dizer, você acha que não tem mais nada para experimentar, você está muito enganado. Eu não sei se você ainda se considera jovem, ou quem sabe muito velho, mas eu quero lhe dizer, Deus chama, independentemente de quem nós somos, de onde nós estamos, Ele diz, nós devemos prosseguir. Amém? Paulo diz, eu prossigo para conquistar. Olha que coisa maravilhosa, hein? Conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Se Jesus nos conquistou na cruz, se Jesus com a sua morte e ressurreição, Ele conquistou a nossa salvação, Ele garantiu a nossa entrada na presença de Deus, o livre acesso. O véu do templo se rasgou de alto a baixo quando Cristo respirou na cruz. O novo e vivo caminho foi aberto, conforme diz o escritor aos Hebreus. E ele diz que nós devemos entrar com confiança. Paulo diz que eu tenho que conquistar aquilo para o qual também fui conquistado. O que significa isso? É que Jesus já conquistou. O que é que você deve fazer? Apenas prosseguir para pegar o que é seu. Prosseguir para pegar aquilo que já é seu. A obra de Cristo é insubstituível. A obra de Cristo é única. E o que Ele fez, ninguém fará mais uma vez. O que Ele conquistou é nosso. Como diz o louvor, né? Aquilo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Mas se você não prosseguir, você não vai receber. Você não vai desfrutar. João vai dizer assim, olha, quem crê em Cristo tem a vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida. A vida eterna é nossa. Só que viver na dimensão da vida eterna, viver na dimensão daquilo que Cristo conquistou para nós,
É um desafio, é o desafio da caminhada cristã, é o desafio do discipulado, é prosseguir. São tantas coisas que nos puxam para trás, irmão. São tantas coisas que seguram os nossos pés, tentam agarrar as nossas mãos. São palavras, são batalhas, são lutas, são adversidades. Eu quero dizer para você que não há um crente fiel que não esteja vivendo luta. Já preguei várias vezes aqui sobre isso. E essas lutas, elas tanto podem nos impulsionar. Você percebe quando um arqueiro, ele vai atirar uma flecha. Mas antes da flecha ir para frente, ela vai para onde? Para onde? Para trás. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Talvez você ache que a situação está te puxando para trás, te jogando para trás, mas quem está em Cristo, isso vai ser apenas um impulso. Isso vai ser apenas um impulso que vai te jogar lá na frente, para você alcançar o alvo. Diga assim comigo: eu sou uma flecha. Diga mais forte: eu sou uma flecha nas mãos do Senhor. Eu sou uma flecha nas mãos do Senhor. Quando o arqueiro retesa o arco, e ele fixa o olhar, retesa o arco e fixa o olhar no alvo. Quanto mais ele puxa a flecha para trás, quanto mais força, tensão ele coloca, mais velocidade, mais força, aquela flecha sai das suas mãos. As lutas, as batalhas, as adversidades, os problemas da vida, para o crente fiel que está nas mãos do Senhor, não funcionam como um impedimento ao nosso progresso. Mas se nós estivermos firmes na mão de Deus, aleluia, porque a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele toma pela nossa mão, Ele toma a nossa mão. Nós prosseguiremos, nós chegaremos lá. Eu fico olhando para a igreja durante essa pandemia, eu falei de manhã, irmão. Teve gente que a pandemia o jogou para trás, mas teve gente que a pandemia o jogou para frente. Aleluia! Teve crente e ele parou de prosseguir, ele está voltando. Está tendo muita dificuldade de se levantar, de firmar os pés, de dar o primeiro passo, porque não é fácil voltar, não é fácil retornar, não é fácil recomeçar, mas hoje Deus fala conosco, pela sua palavra, Ele nos chamou para prosseguir, e Ele levanta o caído, Ele renova o cansado, Ele toma pela mão do fraco, e o conduz em segurança, pelo caminho, para conquistar aquilo que já foi conquistado por Cristo. Aleluia. Então Paulo diz assim: amada igreja do Senhor, eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Ele diz: irmãos, quanto a mim, mais uma vez, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Qual a atitude de Paulo? Depois de ter considerado tudo o que ele tinha antes como perda, já estando preso, quem sabe, naquele momento, quando ele escreve, não tendo ainda a certeza de vida ou de morte. Nós sabemos pela história que ele foi solto ao final de 2 anos. Mas nesse momento ainda não havia certeza de vida, de morte, de liberdade, de prisão. Mas ele diz assim: sabe o que é que eu faço? Primeiro, eu me esqueço das coisas que ficam para trás. É impossível avançar na fé, na vida cristã, se nós estivermos apegados às coisas do passado. Se nós não quisermos deixar algumas coisas. Pastor, mas não é fácil. Não é fácil.
mas é preciso. Extremamente. O progresso da nossa caminhada depende de nós, como Paulo diz, olha, eu esqueço. O que é que ele esqueceu? Esqueceu, ele deixou para trás tudo que ele tinha. E ele prossegue. Não era possível ele continuar sendo fariseu e cristão. As duas coisas ao mesmo tempo não davam. Não era possível ele querer viver segundo a lei, segundo as ordenanças da lei e de acordo com a graça. Não era possível ele obedecer mais a Moisés do que a Cristo. Não era possível ele agradar os homens e agradar a Deus ao mesmo tempo. Meus amados irmãos, não é possível amar o mundo e amar o Senhor ao mesmo tempo. Não é possível ficar com um pé no mundo e um pé no reino de Deus. A gente não prossegue, a gente não anda, a gente não avança. Ouça a voz do Senhor nessa noite e em nome de Jesus, deixe para trás e prossiga para o alvo. Pelo poder de Cristo, como eu preguei quinta-feira, que chamou Lázaro dentre os mortos, dizendo: Lázaro, vem para fora. O Senhor nos chama, mortos em ofensas, em pecados, e a gente caminha para uma nova vida na presença dEle. Aleluia. Eu esqueço. Pastor, o que significa esquecer? É apagar da mente? Não, não é isso. Mas isso não tem mais em você nenhuma influência sobre a sua caminhada. Se você foi ferido, se você foi traído, se você foi magoado, se você foi injustiçado, se você tinha tantas coisas no mundo, se você servia tantas coisas, se você conquistou tanta coisa, mas se isso é um empecilho, se todas essas coisas não podem ser colocadas na mochila do peregrino, porque nós somos peregrinos, não é? A gente precisa deixar. Paulo disse: eu esqueço, eu deixo para trás e eu prossigo. Deixe, pede perdão, deixe a vingança, a justiça e o juízo nas mãos de Deus. Libere perdão para quem te feriu. Prossiga. Não viva no passado. Não viva nem do passado, nem no passado. Deus nos chama para uma nova vida. O passado, quando a gente olha, deve às vezes nos fazer refletir. Sempre o quê? Quando eu olho para trás, meus irmãos, não estou falando de boas lembranças da vida, não estou falando. Mas é das coisas que impedem a caminhada. E cada coisa que a gente vence, eu olho para trás e eu digo: glória a Deus que eu venci isso. Glória a Deus que eu não sou mais dominado por isso. Glória a Deus que isso aqui já foi esquecido. Glória a Deus que isso aqui já foi deixado para trás. Eu estou no novo nível. Eu estou numa batalha diferente hoje. Eu deixo para trás. Deus já me perdoou. Deus já apagou os pecados. Deus já lançou todos na profundeza do mar. Diante daquele que confessa a Cristo, nenhum só pecado pode ser levantado diante dele. Quem nos condenará, diz o apóstolo? Pois é Cristo quem morreu, antes ressuscitou. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que não andam mais segundo a carne. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Eu olho para esse texto de Paulo e ele diz: quer prosseguir? É necessário desfazer, deixar algumas coisas para trás. Não dá para levar junto para a nova vida. Não dá para prosseguir carregando as coisas, os erros do passado. Peça perdão, se arrependa aí, deixe. Perdoe, deixe. Avance, prossiga, dê um passo. No quartel, a gente tem um comando que é chamado marcar passo. Fica parado, levantando as pernas, marchando. No, mas não gasta
Só que esse comando realmente por vários objetivos. A linha para que a tropa esteja totalmente pode estar todos alinhados. Dá-se esse comando. E quando ficam todos alinhados, na distância correta, na posição correta, dado o comando para ir. Às vezes, olhamos a cada dia mais distante. Eu vejo na palavra, não é para mim. A cada dia mais distante, eu me canso, não vejo progresso. Eu estou desanimando e não vejo progresso. Eu estou perdendo as forças. A palavra e aplicar. Às vezes, marcar passo, sabe para quê? Para a gente, coração, mente, propósitos, objetivos, para a gente deixar para trás o que precisa ser. Deus diz assim: não vai poder avançar enquanto você lembra da luta de Jacó com o anjo? Enquanto Jacó não se submeteu à vontade, enquanto Jacó não falou o seu nome, reconheceu o seu caráter falho, enquanto Jacó disse: eu não te deixo ir enquanto não me abençoares, enquanto não mudares a minha vida, enquanto não for transformado por ti. E quando isso acontece, Deus diz: agora você atravessa o vale de Jaboque, agora você vai para a sua herança, agora você vai para a sua terra, agora você toma posse da promessa, porque você não é mais Jacó, você agora é Israel. Ei, meu irmão, às vezes a gente marca passo, a gente olha e vê as pessoas avançando e a gente ficando, a gente vê gente até recuando, mas eu quero te dizer nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, o Senhor já está com as palavras na boca, com a ordem pronta para dizer: vai em frente, vai em frente. Aleluia, levante a sua mão e glorifique, adore e exalte, bendiga o nome do Senhor, porque é tempo de progredir. É tempo de progredir. Oh, glórias a Deus. E Paulo diz: eu esqueço tudo isso para trás. Não tenho saudade nenhuma, não tenho desejo de voltar, é perda. E ele continua dizendo, no versículo 13: eu esqueço das coisas que ficam para trás. Ou seja, as coisas ficaram para trás, eu não tenho nenhum desejo de voltar para elas. Eu avanço para as que estão diante. Aleluia. Você consegue enxergar nessa aquilo que Deus preparou, que está diante de você? Está à nossa frente, irmãos, mas nós precisamos avançar. As promessas de Deus, as bênçãos de Deus, aquilo que Deus tem preparado para a sua igreja, para o seu povo. Paulo diz: olha, o final da salvação, tudo aquilo que Jesus já conquistou na cruz, eu preciso avançar para alcançar. Eu preciso, estão diante de mim, já estão lá, estão apenas me esperando, estão apenas me aguardando. É tempo, igreja do Senhor, da gente avançar pelo poder de Deus, pela graça de Deus, não é pela emoção humana. Não é simplesmente por uma palavra do homem, mas é que a fé hoje na palavra de Deus te faça levantar, te faça sair da posição que está parado, pelo menos voltando. Eu tenho visto hoje pessoas da igreja do Senhor estão paradas espiritualmente. Telefonemas não adiantam mais. Orações que a gente faz e telefonemas que a gente manda dizendo: venha,
Estamos com saudade, cadê você? Olha, Deus te chama, as pessoas pararam na caminhada, muitos irmãos estão assim. Pararam, irmãos, a pandemia trouxe um desânimo, trouxe dificuldades, trouxe problemas, algumas pessoas perderam coisas materiais, estão querendo conquistar de todo jeito. Algumas pessoas tiveram perdas em várias áreas, estão querendo de todo jeito conquistar. Sem Deus não tem conquista, sem Deus não tem vitória. Coloca Deus em primeiro lugar, avança, prossegue. Deus vai trazer restituição, mas coloca-te diante do Senhor. Coloca Deus como prioridade. Paulo continua dizendo: eu avanço, eu esqueço e eu avanço. E no capítulo 3, versículo 14, ele diz assim: eu prossigo. Prossigo fala de quê? Avançar e prosseguir fala de uma constância, de uma perseverança, de uma continuidade. Não adianta dar o primeiro passo. Tem gente que dá uma carreira, sabe, irmão? Aquele tiro de 100 metros. Ele dá aquela carreira na vida espiritual. Ele dá um tiro de 100, 200 metros. Quando ele chega lá na frente, ele para assim. Ele se senta. Pronto. A corrida da fé é constante. Parada, sabe o que é uma maratona? Já viu corredor de maratona? Maratona, alguém forte, musculoso. Sabe o que é isso? Todo excesso. Corredor maratonista pode olhar na prova, sabe o que é uma velocidade constante, não é alta, igual aquele que corre sem. Não também aquele, já viu aquelas pessoas um churra. Um amigo parando, perdendo coisas em situações que não vão progresso. Paulo está falando de um prêmio que Jesus já correu e já está lá nos esperando. Paulo diz: a coroa da justiça me está reservada, me está guardada. Aleluia, só está me aguardando lá. E aí o crente vai esquecendo. Ele avança e ele prossegue de maneira contínua. Meu irmão, às vezes vem o vento contrário. Quem já correu, quem já caminhou sabe como é difícil caminhar e correr contra o vento. Mas você continua, você até diminui, você até toma o fôlego, mas você continua. Quem já correu sabe a importância de ter alguém com ele. Quando você diz: não vai dar mais, eu não vou conseguir, eu não vou aguentar, que ele diz: não, rapaz, nós vamos, eu te acompanho, eu vou contigo, vamos junto. E chega lá. São meios de graça que Deus utiliza na nossa caminhada. É uma palavra, é uma ajuda, é uma visita, é um socorro. Não despreze aquilo que Deus está fazendo. Às vezes você está pedindo força a Deus, graça a Deus, e o irmão te manda um WhatsApp, o irmão te convida para uma reunião, o irmão te chama para uma oração. Isso é Deus usando meios de graça para te colocar na rota, para te colocar na caminhada, para dizer: prossiga. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias a Deus pelo Senhor que não nos abandona,
pelo Senhor que corre conosco, que toma a nossa frente, que nos ajuda, que nos fortalece, que nos dá o seu Espírito, que é o energético, poderoso, glorioso do céu, que quando entra, aleluia, no nosso DNA, nos faz avançar a cada dia, para conquistarmos o que Jesus já conquistou para nós. Constância, perseverança. E aí, para concluir, meus queridos irmãos, eu já peço aqui, nossos músicos chegarem. Paulo diz assim: todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo. Bem, tempo da gente, modo de pensar. Pensamos diferente do apóstolo. Ainda não chegamos a maturidade. Mas o Senhor parece. Jesus percorreu a carreira. Quer dizer que Jesus percorreu a carreira, garante a tua salvação, perdão dos pecados, a vida com Deus. Sem Cristo é perdição, é morte eterna. Há uma sentença sobre o homem, porque o homem nasce longe de Deus e só por Cristo ele é trazido para perto. Se você parou, está afastado dos caminhos do Senhor, tomou outro caminho, tomou um outro atalho, quem sabe ouviu palavras, conselhos, o teu coração te enganou, porque enganoso é o coração do homem, diz a palavra de Deus. O Senhor te chama, dizendo: venha, retorne à carreira, prossiga, deixe isso aí, abandone e venha, porque eu já tenho prêmio para você, já está preparado para você. Mas, irmãos, aqueles que estão cansados hoje na fé, são muitas pessoas assim, sem força, sem vigor, sem ânimo, que não conseguem mais se levantar, caminhar, é uma dificuldade. A Bíblia, meu Deus, orar, tem a gratidão pelo alimento, se faz mais. A frieza tomou conta da alma, a alegria sumiu, a esperança se perdeu, não há paz para deitar, nem para prosseguir. Jesus diz: vem, eu sou o príncipe da paz, eu tenho paz, na minha presença há alegria. Se a fé está pequena, eu renovo, eu fortaleço, eu acrescento. Não há nenhuma desculpa hoje. Você só precisa dizer: Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, eu quero voltar, eu quero prosseguir, eu quero caminhar, eu quero avançar, eu quero alcançar, Senhor.